Obrigado pelo carinho. O título é grande, mas a culpa é do Rodrigo porque ele aprovou. Eu passei para ele. Tinha mais 3 linhas, não era, embaixo? É para parecer importante. Bom, espaço, a fronteira final. Acho que para a maioria dos designers, o mercado corporativo tem um pouco dessa conotação. Eu vim aqui para falar um pouco dessa trajetória do time de design lá na Tech, do que a gente tem feito nesses 3 anos, espero que não seja cancelado também a série, sobre como tem sido esse desafio. A jornada tem um universo de possibilidades, mas eu acho que todo mundo aqui já ouviu sobre tudo que está ali, seja aqui no palco ou seja na rua, e eu não estou aqui para falar dessas questões. Eu estou aqui para falar realmente do papel do designer dentro dessa transformação digital, cultural de uma empresa ou até de um mercado. A Tech é uma empresa de 38 anos, ela é do Grupo Embraer, ela é focada em desenvolvimento de software. O controle de tráfego aéreo que trouxe cada um de vocês aqui que não mora em Porto Alegre é feito pela Tech e foi criada dentro da FAB, ou seja, ela foi criada dentro desse contexto do universo militar. E eu não sei se mais alguém além do Érico foi criado por um militar, vocês já sabem mais ou menos como é que é o conceito da cultura conservadora deles e um pouco hierárquica, né? Só um pouquinho, né? E provavelmente, né, vocês já ouviram a maioria dessas frases que estão aqui. Eu fui transferido da Embraer para a Tech com o desafio de encarar uma empresa que nunca tinha tido um designer lá dentro. Sim, eu comecei com uma equipe lá, como todo mundo aqui, provavelmente. E essa última frase é a frase mais... É a frase mais ouvida por lá. Hierarquia, lembra? Eu mandei fazer o sistema, o cara vai usar. Então não pergunta para ele como ele quer, não. Beleza? Mas tudo bem. Missão de paz. Capitão Kirk Style, certo? Entendendo esse conceito, eu precisei fazer alguns passos, tá? E aqui eu vou falar de algumas coisas bem empíricas, assim, no começo. Nada muito universitário, educacional, não. Foi bem naquela coisa da experiência. E a primeira coisa que eu precisei entender era o contexto da empresa, né? Apesar de ter uma similaridade com a Embraer, um mercado também de defesa e aeronáutica, eu nunca tinha entrado numa empresa onde o cliente tinha influenciado tanto a cultura dela. Efetivamente, a Tech, ela representa a Força Aérea. Nós somos o cliente, assim, o estilo. E isso é um pouco pesado, tá? Então eu precisei começar a fazer essa questão da empatia, ser muito forte, de ouvir, entender, ver o que eles falavam, o que eles pensavam. E, acima de tudo, começar a co-criar com eles para poder entregar valor rápido, tá? Aqui eu tive alguns valores muito fortes ali. Eu consegui entregar alguns projetos reduzindo até 80% de custo sozinho. Isso já dava alguma diferença para eles do que a gente estava fazendo e da importância do que eu estava fazendo. A minha missão era provar que em 1 ano eu não precisava ser demitido. Isso foi falado. Já tem 3 anos, então não preciso mais. Na verdade, eles não conseguem me demitir, tá? Diante desse cenário... é que todo mundo gosta do meu pé, eu não sei qual é o barato. Mas é que, pensa assim que a empresa é bem conservadora, tá? E eu vou descalço sempre, bermuda, todo tatuado. O presidente demorou pelo menos 1 ano para parar de olhar para meus braços durante as reuniões. Mas hoje ele não se preocupa mais com isso, até porque aumentaram um pouco elas. Esse é um contexto muito claro lá para a gente, tá? A ressignificação desses termos, cliente e usuário. A gente só tratava com o cliente, a Força Aérea. Eu preciso de um sistema novo. Quem que vai usar? Não interessa, faz esse sistema aí. Década de 70 total, sabe? Preciso de um software. Quem vai usar? Ele vai usar, amigo. Faz aí e dá para ele. Só que lá a gente precisou ressignificar isso, né? Scott Berkun falou isso no Twitter recentemente. Ele fala um pouco, né, do quanto as pessoas não estão interessadas no que é o seu produto, né, e o que ele faz, mas sim no que ele soluciona. E a thread de baixo traz um outro ingrediente para o nosso contexto. Com a minha ida para a Tech, eu levei para lá uma das unidades de negócio que era de B2B, focada em indústria 4.0. Então a gente pegou um contexto de militar, que fazia tudo de forma reativa, com cliente contratando, e trouxe para um mercado de indústria 4.0, onde você tem que ser mais proativo, né? Então, automaticamente eles pensaram, eu preciso botar UX aí, né? Faz um UX nessa tela aí.
E o conceito começou a transformar. Ah, então a gente não é mais projeto, a gente é produto. Agora vamos produtizar tudo. Então, surgiu um termo que a gente chama carinhosamente de projuto. Então, nós temos os Project Owners, temos os Project Designers, mas fica tranquilo que isso ainda não acabou não, tá? O segundo passo é um passo muito importante, porque foi o que propiciou uma mudança muito clara na cultura da empresa. E repare que eu não estou falando aqui de Design Ops, tá? Eu não quero falar de processo, eu não quero falar de como eu estruturei o time de design. Nesse momento que eu já entendi a empresa, eu já perdi o controle do horário, alguém... Eu comecei algumas ações que achavam mais consideráveis nesse momento, que era falar o que a gente fazia, disseminar na empresa o que era design, porque efetivamente eles não sabiam o que era isso. As pessoas, acredite se quiser, 282 desenvolvedores não sabiam o que significava o X. Não sabiam, efetivamente. Então a gente começou 3 frentes. Eu falo a gente porque eu já não estava mais sozinho, tá? Tinha mais 2 pessoas. Mas eu não posso dizer que a gente era um time, tá? A gente começou com 3 frentes. Uma é um ciclo de palestras internos de tecnologia que tem na empresa, que eu comecei a falar um pouco sobre design, e hoje, no 3º ano, a gente é responsável por 25% do que é falado nesse evento. Criamos uma trilha só de design, dentro de trilhas de tráfego aéreo, trilhas de engenharia, trilhas de inovação. Depois a gente construiu alguns workshops, porque era necessário falar de alguns temas que para eles eram quase nulos, como arquitetura de informação, produto, né? Projuto lá, né? Que eles fazem. MVP, para eles isso não existe, né? É um projeto inteiro de 2 anos, faz tudo aí, entrega. E usabilidade, porque para eles usabilidade era ficar bonitinho, né? Depois de tocar esses 3 lados, a gente teve um insight no momento de criar um evento mensal com o objetivo de falar de design efetivamente. Então nós criamos o que a gente chama de UX Café, já está na sua 3ª temporada, e esse evento é um evento que acontece numa área comum da empresa, uma área que eles consideram extremamente moderna, porque tem um café e uma máquina de graça. E lá a gente coloca tanto nossos designers ou pessoas que entraram para trabalhar como produto, para falar um pouco de design, da experiência do que tem feito, como convidamos pessoas externas. Muitos de vocês aqui foram convidados já e participaram lá dessa construção da cultura da empresa, e eu agradeço. Então, graças a isso, a gente teve um momento especial. Foi a primeira grande conquista. Lembre-se, eu não vou falar de Design Ops, por mais que todo mundo queira que eu fale aqui. A gente cresceu. De 2016, quando eu fui transferido para lá, para hoje, nós conseguimos 15 designers. O momento do pulo foi quando meu diretor me chamou na sala e falou: preciso que você capitaneie um time, não falou liderança, né? Eu pedi o chapéu de pirata e um barco, porque o pessoal viu o valor e disse que quer que você trabalhe nos projetos dele. Beleza, então sou capitão, seja o que você quiser aí, né? Head, lead, o nome idiota que você quiser. O que importa é que eu estou fazendo alguma diferença para você. Nesse momento a gente começou a contratar, mas eu cometi um erro. A empresa ela só tem desenvolvedores, ela nunca teve um front-end também, não sei se alguém aqui é front-end. Se você quiser trabalhar lá, você pode trabalhar, mas você vai apanhar mais do que eu, porque eles não sabem o que você faz. E eu achei que, assim, a ideia foi boa, tá? Mas deu merda. Para eu conseguir entregar com qualidade o que eu faço, eu preciso de um front para garantir a interface que eu estou desenhando. Mas bota um desenvolvedor dentro do teu time, numa empresa cheia de desenvolvedores, para ver o que acontece. Virou o calcanhar de Aquiles do meu time. Era onde eles podiam apontar que eu não estava fazendo direito, que eu estava atrasando, porque efetivamente eu não sei gerenciar um front-end, né? Eu não sabia nem gerenciar um designer, que gerar um front-end. Então, depois desse erro, o que eu percebi? Eu precisava parar, respirar e repensar o que eu estava construindo, para onde eu ia. Galeano, eu sou apaixonado por ele, é um jornalista uruguaio, ele fala que é impossível você alterar alguma realidade sem conhecer ela antes. Eu diria até que é arrogante. E nós, designers, nesse aspecto, somos muito arrogantes.
achamos que nós somos os reis, nós somos o super-homem, Jesus Cristo, ou seja lá qual entidade você quiser descobrir, e vamos transformar o mundo de todo mundo em nossa volta sozinhos. Isso não é a realidade, tá? Diante disso, sabendo que vocês não são super-heróis, beleza? Alguém achava aqui que resolve tudo sozinho? Sabendo que vocês não resolvem tudo sozinho, tem um terceiro passo que a gente tomou. A gente precisou mapear a diretoria. Porque no final das contas é isso, gente. Quem é que manda nessa porcaria? É o board da empresa. Eles definem para onde a gente vai. Eles dão direcionamento. E eu estava construindo algo sem conversar com eles. Então a gente resolveu mapear eles, entender o que eles faziam para apresentar um plano de ação da área de design, agora já era uma área, e assim ganhar mais confiança, talvez virar um pouco mais estratégico para eles. Por quê? Porque se você estiver desalinhado no propósito da empresa, provavelmente a sua ação vai ser fracassada. Eric falou um pouco disso ontem, eu fiquei bem puto, porque você quase matou o que eu estou falando aqui. O Rodrigo também, mas eu perdoo. Mas o desalinhamento disso é quase de certeza de derrota, tá? E o nosso querido Pugliese do UX publicou recentemente que é muito importante a gente entender onde a gente pode ajudar e esquecer esse fato de que eu sou apenas o advogado do usuário. Beleza, eu ofendi muita gente agora. Mas a grande questão é que o usuário não é só o cara que usa o seu produto, mas o colaborador da tua empresa também é um usuário daquele ecossistema onde você está. Então, como você pode ajudar para que aquela empresa cresça, evolua e se transforme? E eu estou falando realmente de um ecossistema hostil, onde não era agradável estar. A gente atuou com a diretoria, são 6 diretorias e um presidente. A gente fez duas ações com eles, tá? Uma de cards, com uma visão mais quantitativa, cards aleatórios com imagens para facilitar o discurso deles, para eles dizerem para a gente onde estavam os gaps e os melhores performances da empresa, para a gente chegar no objetivo final, que é uma visão de negócio para 2032. Dali, a gente seguiu para uma outra dinâmica, que adaptou esse radar de inovação para um radar estratégico com 8 dimensões, que a gente considerava fundamentais para o nosso trabalho. Pediu para eles pegarem 60 pontos, num total de 80, e distribuir o quanto você performa hoje, quais são seus gaps na empresa e o que você tem que performar em 2032 para você chegar nesse ideal que você considera que a empresa tem que estar. Com esse panorama e com essa análise que a gente fez, a gente desenvolveu 3 pilares estratégicos para a área de design. E eu falo assim, pilares para a área de design, não com contexto, isso aqui é para disseminar somente o design, mas para mostrar para eles que a gente poderia ser diferente e que a empresa precisaria ter essa visão também. Propósito. Então, nós definimos um propósito. Nós valorizamos o indivíduo e entregamos uma diferença no status quo da empresa. Estamos ali para mudar a realidade daquela empresa. Uma empresa conservadora, lembre-se disso. Quem já esteve lá sabe como é que é, né? Entra, fecha o celular, bota exame de sangue na entrada, é um inferno para entrar naquele lugar. E os 3 pilares que a gente definiu com oportunidades de atuação foram aprender, construir e explorar. Explorar está mais na tua vibe, Érico, mas a gente está tentando construir. O aprender está muito ligado àquelas coisas que eu falei lá atrás do Ex-Café, da atuação no fórum, ou seja, provocar um ambiente de aprendizado aberto, com um novo mindset para você construir visões diferentes e diversas. O construir é você aplicar esse conhecimento no dia a dia, ou seja, tirando aquele produto e transformando ele em produto efetivamente, melhorando a agilidade do negócio. E o explorar é algo totalmente novo para eles. Lembra que eu falei que eles eram reativos, assim? Eu preciso desse sistema, tá bom, eu faço. Não, agora a gente quer poder provocar na empresa uma visão mais holística, eu gostei dessa palavra, do que a gente quer ser no futuro. Como provocar o que eu posso fazer dentro de um produto, sim, diferente, o tráfego aéreo, que tem milhões de normas, milhões de regras, mas como eu posso pensar ele para daqui a 10 anos, 15 anos? Não ficar esperando algo acontecer e a gente cair do cavalo, né? O que aconteceu? Deixa eu voltar isso aqui. O que aconteceu? Aconteceu o que eu queria, graças a Deus. Eles olharam a gente com um olhar muito mais admirador, entenderam nossa proposta e mais à frente eu vou dizer qual foi o convite que eles nos deram. Só que eu não posso dizer que não tem problemas, tá? Temos.
Existe um medo latente de perder espaço com novas abordagens, novas metodologias. A engenharia tem suas dificuldades de lidar com uma nova persona entrando naquele cenário e dizendo que a gente pode fazer de outras formas. Mas é muito importante nós, designers, deixarmos claros que não estamos ali para substituir ninguém, mas sim para adicionar um novo olhar dentro daquela equação. Eu não vou saber o que o engenheiro sabe, e eu não quero saber o que o cara lá de 40 anos de existência dentro do tráfego aéreo sabe. Eu estou ali para ajudar ele a pegar aquele conhecimento e humanizar. Esse é o meu propósito. Então a gente tem uma defesa do status quo muito forte. Isso é um problema muito grande que eu tenho ainda. Eu não tenho orçamento, eu dependo dos projetos ou produtos para eu contratar gente ou para fazer investimentos. E o contato com o usuário ainda é muito escasso. Alguns que me acompanham na internet, aí no Instagram, veem lá o nosso placar de acesso ao usuário e recentemente eu estava lá 69 dias sem falar com o usuário. Aí o pessoal mandou as mensagens para mim. Como assim? 69 dias? Eu falei, amigo, eles passaram 38 anos sem falar com o cara. Agora eu tenho uma média de 69 dias. E o pessoal do projeto está chamando a gente para falar. Isso é o mais legal. Porque realmente tem uma burocracia, tá? Para falar com o militar, eu preciso mandar uma carta timbrada com 20 dias de antecedência. Opa! Mas as vitórias são boas. Os projetos estão comprando, os projetos estão chamando, a gente está indo no usuário. Recentemente, a Lele, que está por aí, entrou numa das aeronaves para ver um sistema sendo utilizado. Lembra das frases lá em cima, no começo, que diziam não é possível falar com o usuário? Talvez não seja tão verdade assim, né? O que o futuro espera para a gente recentemente? Quais são os nossos desafios? A gente tem trabalhado no processo de transformação cultural da empresa junto com o RH. Estamos mapeando a cultura, modificando algumas coisas e montando planos para poder fazer uma empresa mais diversa e colaborativa. O presidente foi a grande vitória que a gente teve depois da apresentação do propósito do time. O presidente nos chamou para trabalhar no planejamento estratégico da empresa. Ele disse que ele tem muita dificuldade de fazer a cada 2 anos essa revisão e ele enxergou na gente uma visão estratégica tão positiva que ele queria que a gente estivesse junto deles. Então, eu ainda não estou sentado no board. Não sei se eu vou sentar, mas eu posso entrar na sala e discutir com eles que decisões eles vão tomar e construir junto com eles. Isso, para mim, já é uma puta vitória para 3 anos de desafio. Está quase acabando. Eu errei de novo o botão. Então, a verdade é que nós somos designers, transformadores, pensadores, sonhadores, fazedores de tela também. Porque eu faço o que for preciso para transformar a realidade da minha empresa. Desde PPT, que eu já faço e faço até hoje, PPTs para o meu presidente, sendo head, ou seja lá qual o nome que me derem, a logotipos, ícones, facilitações de reuniões. Nós acreditamos que temos que ser, como designers, a mudança que a gente quer ver na empresa. Eu não estou lá para impor o designer, mas fazer parte de uma transformação muito maior. Esse é o time, a nossa tripulação. Faltam mais algumas pessoas, porque depois dessa foto a gente teve 2 ou 3 pessoas adicionais. Estou com um projeto junto de... Sim, é o Thiago. Ele que está puxando o Open Innovation lá. Eu não falei do Open Innovation. Eles convidaram a gente para trabalhar nessa versão do Open Innovation na empresa. Isso está sendo bem legal também, um desafio muito grande para uma empresa reativa. Então, alguns dizem que o valor da nossa time é a resiliência e a alegria. Acho que a alegria é fácil ver pela foto, a resiliência pela essa história, você sabe a quantidade de porrada que a gente toma e tem que continuar levantando, né? Era isso. Muito obrigado.